E aí, gente? Bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Ditongo Nerd. Eu sou o Guzmi. E eu sou a Ai. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente gosta. E muita gente não conhece a amplitude do tema. Piratas! Mais especificamente, a galera que atuou aqui no Brasil. Então, se você curte esse assunto e já assistiu Piratas do Caribe umas 1000 vezes, já se inscreve no canal. E também já larga esse like no vídeo para que você encontre vários tesouros perdidos por aí. Agora, pega o seu chapéu de capitão, sua garrafa de rum e vamos nessa! Yo-ho! Você conhece a história da pirataria? Onde ela surgiu, como e tal? Se não conhece, vai ficar sabendo agora. Pá na cara de vocês! O primeiro a ser utilizado o termo pirata para quem assola cidades e outros navios foi Homero, lá na Grécia Antiga. Os piratas são aqueles que pilham o mar por conta própria. Apesar de que hoje em dia esse termo é usado para qualquer pessoa que viole alguma coisa, principalmente direitos autorais. Primeiramente, a pirataria foi praticada pelos gregos, que assolavam os coitados dos mercadores fenícios e assírios. E isso se remonta a pelo menos 735 a.C. Na Idade Média, a pirataria começou a ser praticada pelos normandos, que atuavam principalmente na França e nas Ilhas Britânicas. Mais tarde, com as grandes navegações, as colônias dos impérios começaram a praticar a pirataria também, e chegou até lá o Japão. Apesar dos piratas mais famosos serem os caribenhos, principalmente por conta do filme da Disney, existem piratas do mundo inteiro. A era de ouro dos piratas durou desde 1650 até mais ou menos 1730 e contou com 3 eras separadas dentro desse período. O primeiro foi o período bucaneiro, de 1650 a 1680. A chamada Rota Pirata foi lá em 1690. Esse nome por conta da rota que eles faziam entre a Europa, as Bermudas e as Ilhas Caribenhas. E também o período pós-sucessão espanhola, que se estende desde 1714 a 1726. Já no Brasil, a parada começou logo quando ele foi descoberto, lá em 1500. Ah, piratas e corsários são coisas diferentes, tá? O pirata, ele faz o bico, ele atua, ele é autônomo, não tem carteira assinada. Já o corsário, ele tem a carteira assinada, CPS lá, contratado, tal, função, pirata. Não, corsário por uma coroa. No caso, os próprios impérios patrocinavam a galera pra roubar os outros. Olha que legal. Uou. Calma que a gente vai falar também dos piratas loucos aí. Binot Palmier de Gonneville foi um navegador francês da Normandia, que percorreu as costas brasileiras em meados do século XVI. Ele partiu do porto de Honfleur em 24 de junho de 1503, a bordo do navio L'Espoir, a Esperança, que tinha como destino as Índias Orientais. Após fazer uma escala em Cabo Verde e em várias localidades do litoral africano, ele acabou chegando no Cabo da Boa Esperança, Onde uma tempestade pegou ele e deixou ele à deriva no mar por meses. Em 6 de janeiro de 1504, o capitão Gonneville chegou ao estuário de um pequeno rio no sul do Brasil. Esse local que ele chegou atualmente se chama São Francisco do Sul, que é um município lá do norte de Santa Catarina. E lá ele permaneceu durante uns 6 meses. Lá, ele fez contato com os indígenas locais e com o seu líder, que ele chamava de Arosca. Ao partir, Gonneville levou o filho de Arosca, que o nome do rapaz era Samirim. Ele tinha só 14 anos, e o objetivo dele é que ele aprendesse os dons da artilharia e também a viver numa cultura cristã. E Samirim subiu a bordo acompanhado de um índio da tribo Carijó, chamado Namoa. E, a bordo do navio, ele recebeu um batismo, ganhando o nome de Binot. O Namoa morreu na viagem, provavelmente por escorbuto. Morreu, igual a Arosca. E Samirim, entretanto, foi educado na França, se casou com Suzanne, filha do capitão, e nunca mais voltou para o Brasil. Mas olha só, o cara se tornou importante, com muita cultura, recebeu o título de barão, e faleceu aos 96 anos de idade. O documento de
de viagem do pirata foi encontrado apenas no século XIX por Paul Gafarel. 6.5 hours later. One eternity later. The next day. Almirantado da Normandia. Pronto. Show. Almirantado da Normandia. Em meados de agosto de 1710, Jean-François Duclerc, no comando de 6 navios e cerca de 1.200 homens, chegou à Barra da Baía de Guanabara. O bicho foi tão larápio que assistiu pavilhões ingleses, porque naquela época os ingleses eram aliados de Portugal. Isso porque, na época, os portugueses estavam tomando muito cuidado com quem deixavam entrar aqui no Brasil. A descoberta de ouro e outros minérios nas Minas Gerais atraiu a atenção de muitos piratas e também de outros países. Apesar do disfarce, as autoridades do Rio de Janeiro tinham sido alertadas pelo pessoal lá da metrópole, e eles já aguardavam a vinda dos corsários franceses. Aí então combinaram as forças de duas fortalezas, a de Santa Cruz da Barra e a de São João, e as duas meteram fogo e meteram eles para correr. Os franceses então rumaram ao sudoeste, rumo à Baía de Ilha Grande, onde pilharam fazendas e saquearam todo o pessoal. Lá eles chegaram à Barra de Guaritiba, onde eles a pé rumaram até o Rio de Janeiro. Só que, como eles andaram muito, eles acabaram ficando cansadinhos. Aí então eles foram fustigados pelos cariocas e se renderam. Nessa escaramuça, os franceses perderam uns 400 homens. Duclerc, que os comandava, foi sentenciado à prisão domiciliar, onde fica a atual Rua da Quitanda. Então, numa noite, ele foi assassinado a circunstâncias misteriosas por homens encapuzados que invadiram o lugar. Isso aconteceu em 1711. Em 1711, um corsário francês chamado René de Guertoine praticou o primeiro sequestro do Rio de Janeiro. Após 9 dias de sítio, ele conseguiu tomar a região. E impôs uma condição para sair de lá. O pagamento é o equivalente a 2 milhões de libras francesas. Ele ameaçou tocar fogo na vila inteira. E a época tinha incríveis para a época, incríveis 12 mil habitantes. Por fim, em 28 de outubro, os portugueses cederam, embora eles não tenham pago tudo o que eles quiseram. 2 semanas depois, quando partiram para a França, eles apuraram o quanto eles tinham rendido nessa brincadeirinha. E, mano, foi uma fortuna. Eles estavam indo com cerca de 600 quilos de ouro, 610 mil cruzados, caixas de açúcar, 200 bois, um monte de escravo e coisa pra caralho. A expedição, que foi em parte financiada pelo próprio governo francês, rendeu um lucro de quase 100%. O principal motivo para esse ataque era que o capitão estava praticamente falido. Mas também foi político. Lembra que em 1711 Duclerc tentou fazer uma brincadeirinha lá? Então, tem a ver com aquilo. Ele foi preso e mais 700 homens. E os portugueses não quiseram fazer a troca de prisioneiros. Só que tinha a merda no tratado que eles tinham que fazer a troca de prisioneiros. Em 1707 tinha sido feito um tratado franco-português que dizia que eles tinham que trocar esses prisioneiros. Mas Portugal não cumpriu. E aquele negócio, né? Duclerc morreu. Ninguém sabe como. Eles ficaram putaços por causa da morte do Duclerc. E até hoje, esse episódio é conhecido como a Batalha do Rio de Janeiro. O rock brasiliano, ou rock brasileiro, foi um pirata que mais atuou aqui no Brasil. Seu verdadeiro nome é desconhecido, mas acredita-se que ele nasceu na Holanda e saqueou navios e cidades entre 1654 e 1671. Apesar disso tudo, ninguém sabe se ele é realmente holandês e nem o porquê de tanto interesse com as terras do Brasil. A história conta que o rock brasileiro esteve nas nossas terras durante a ocupação holandesa. Além de ser conhecido como atual como pirata, ele também ficou conhecido pela sua crueldade e as atrocidades que ele infligia aos seus prisioneiros. Ele tinha especial ódio contra os espanhóis.
que sofriam todo tipo de tortura, tipo ser assado vivo, ter membro arrancado e essas coisas. Disse que ele bebia muito e adorava uma briga, e ele chegava a ameaçar quem não dividisse a bebida com ele. Certa vez, ele queimou 2 fazendeiros espanhóis que se recusaram a dar seus porcos para ele. Típico de pirata. Registros históricos mencionam o seu desaparecimento em 1671. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele e por que ele queria tanto ferrar com o Brasil. Por último, vamos falar de um dos corsários mais conhecidos no Brasil. Sir Thomas Cavendish foi um explorador e também um corsário inglês que era conhecido como o Navegador. Quando ele tinha 12 anos, ele herdou uma fortuna do seu pai. Aos 17 anos, depois de terminar os estudos, ele viveu mais uns 8 anos só no luxo, na boa. Sua primeira viagem foi para Virgínia, acompanhando o navegador Sir Richard Grenville. Depois dessa viagem, ele foi com o Sir Francis Drake para o sul. Até que então, ele chegou ao Brasil em 1591. Sua primeiríssima vítima aconteceu aqui no litoral do Brasil, quando ele capturou um veleiro que carregava escravos e açúcar. Ele fez prisioneiro um piloto português chamado Gaspar Jorge, que foi o seu primeiro prisioneiro até o ataque à Vitória, no Espírito Santo. Havia um português X9 na embarcação, e daí ele falou que nessa vila você podia encontrar engenhos, gado, um monte de coisa para roubar. Mas antes disso, ele pilhou e queimou residências em Ilha Grande, também conhecida como Ilha da Placência. Fez uma pousada em Ilha Bela, onde ele ordenou os ataques à Ilha de Santos e de São Vicente. Ele queimou engenhos, o outeiro de Santa Catarina, fez reféns e conseguiu muito ouro. Ele ficou lá naquela ilha por mais ou menos 2 meses, o que foi uma grande perda de tempo, que acabou atrapalhando ele atravessar o Estreito de Magalhães. Quando ele chegou nesse lugar, o clima estava muito ruim, o que fez ele perder diversos homens que morreram praticamente de frio e fome. Aí então ele voltou bem garotão para a Vila de Santos e se foi. Sofreu baixas. Ele tentou então organizar um novo ataque à Vitória, onde ele se ferrou de novo. Teve muitas baixas. Isso aconteceu porque eles tiveram que ficar uma noite esperando para invadir. Isso porque estava anoitecendo, né? E também porque não tinha como os navios passarem pelo canal. O Porto de Vitória já estava se ligando que tinha uns navios lá à espreita, então eles ficaram de olho. E foi assim que eles foram, colocaram fogo no Morro do Moreno para que os navios pensassem que, pô, ele tem uma galera ali, eles estão poderosos. E daí, pensando nisso, colocando dentro dos navios, eles foram lá e desceram o sarrafo. Depois de se ferrar no ataque à Vitória também, eles tentaram voltar para Ilha Grande, onde, como eles já estavam bem enfraquecidos, o pessoal desceu o sarrafo neles. Alguns autores informam que ele morreu em alguma parte do Brasil aqui, perto de Pernambuco. Diz que parte do seu tesouro ainda pode estar escondido próximo ao Morro do Macaco, na Praia da Tainha, onde recentemente encontraram moedas e partes de embarcação daquela época. Infelizmente, a literatura não registra muitos piratas de origem tupiniquim. Boa parte desses piratas que assolavam a nossa região tinham origem na Europa ou então em outros países. Porém, hoje a história é um pouco diferente. Há aqueles que acreditam que a pirataria sumiu. Lendo engano. Ainda hoje existem piratas por aí saqueando embarcações, só que eles mudaram um pouquinho. Agora, eles têm metralhadoras e fuzis ao invés de canhões e garruchas. E vestem roupas pretas e máscaras ao invés de perna de pau e chapéu. Atualmente, eles atuam principalmente nas vias fluviais do Brasil, lá na região da Amazônia, atacando os navios turistas. Ou mesmo as embarcações de transporte de mercadorias que andam pela região. Há diversos relatos de ataques de piratas, e alguns com mortes bem feias. O ato de pirataria mais conhecido no Brasil ocorreu na Amazônia, lá na região de Macapá, no dia 6 de dezembro de 2001. Piratas brasileiros mataram Peter Blake, um famoso esportista da Nova Zelândia. E esse caso repercutiu internacionalmente. Ele e sua equipe faziam um estudo sobre o aquecimento global, quando de repente foram atacados por cerca de 8 pessoas encapuzadas. Vários membros da expedição foram feridos com facadas. Peter Blake, entretanto, foi morto com um tiro pelas costas. Nos mares, também há ataques a navios cargueiros.
O filme Capitão Phillips retrata muito bem como é, então bora se preparar pra sessão pipoca. Pra galera que curte RPG, eu recomendo essa belezinha aqui. Cara, é demais. Tem uma lore incrível, muito massa. E ele faz uma representação da Europa, só que de uma forma meio fantástica. Mano, se você curte RPG, essa é a minha recomendação. Vale muito. Então é isso! Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Comenta aí qual pirata você mais curtiu. Você também já larga tudo e vira pirata, né? Eu sei que sim. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sempre preparado para o vídeo novo. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para ficar sabendo das novidades do canal. Isso aí. Conhece algum pirata? Compartilha com ele. Compartilha também com aquele teu amigo que baixa o filme pirata na internet. Amigo. Valeu, falou e é nóis!